Agora vamos para a palavra. Nós estamos num estudo expositivo. Esse aqui, irmãos, é o sermão expositivo que eu estou usando com os irmãos. Esse sermão, né, existe o sermão temático, textual, que são os mais comuns. E esse expositivo, ele era muito usado na igreja no começo. Então, os pastores, eles faziam isso com a igreja. Eles pegavam um capítulo, né, e ia dissecando o texto de livro por livro, Bíblia inteira. Spurgeon fazia isso, Wesley, grandes homens de Deus do passado. A igreja era muito alicerçada na palavra. E tem cada ensinamento, irmão, vocês vão ver hoje, nós vamos pegar 3 versículos, vocês vão ver quanta coisa que a gente vai extrair desses 3 versículos hoje. Então esse é um estudo expositivo, sistemático, e ele é maravilhoso para a igreja, tá bom? Isso aqui, irmãs, quem me pediu foi a irmã Sônia. Cadê a irmã Sônia? Você levanta a mão aí, irmã Sônia. A Sônia lá do grupo familiar do Bruno Cury, e ela está vindo conversar com a gente, ela sentiu falta, né? Ela falou, pastor, não tem um dia de estudo da Bíblia, estudar a Bíblia, né? Eu falei, vai ter. Então, vamos deixar a revista da escola dominical e vamos para a palavra agora de manhã, né? Essa classe aqui. Para as outras classes de criança, precisa da revista, nós estamos até vendo as revistas, tá bom? Então, irmãos, vamos para a palavra de Deus, na sequência, 1 Samuel, capítulo 2, verso 11, depois o 18 e o 19. 1 Samuel, capítulo 2, verso 11 e 19. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Verso 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, ainda menino, vestido com éfode de linho. Verso 19. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Até aqui nós já oramos, pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, o contexto desse texto que nós lemos eram densas trevas espirituais. Essa é uma palavra aqui bastante voltada para o obreiro, tá? Para quem está ministrando diante de Deus, mas serve para toda a igreja, porque de uma maneira ou de outra nós ministramos a Deus, nós servimos a Deus. E então, esse contexto espiritual dessa época de Samuel era um contexto de desvio. Os sacerdotes, que nós já vimos um pouquinho a semana passada, os sacerdotes estavam completamente desviados, os filhos de Eli. Depois nós vamos entrar um pouquinho mais a respeito dos filhos de Eli, né? Ofni e Finéias. E o sumo sacerdote, que era Eli, é o pai. Depois nós vamos também pegar também um pouquinho do caráter, da atitude de Eli como pai, aquele pai relapso, aquele pai permissivo, aquele pai que não... Irmãos, os extremos são perigosos. Não vou falar sobre Eli agora, né? Vai ter um estudo só sobre ele, mas os extremos são perigosos. Existem pais, por exemplo, o que eu tenho observado, existem pais que os pais foram duros, os pais que eram repressores. Aí quando eles têm os filhos deles, aí eles vão para o outro extremo e abre tudo, e libera tudo. E não pode falar nada com os pupilos, com os rebentos, não pode. A professora, se a professora ficar brava com um filho, ele vai lá na escola e põe fogo na escola. Bate na professora, briga com a diretora, vai lá na prefeitura reclamar, se for, né? Ou vai no governo, vai no presidente, vai onde for preciso para brigar pelos filhos. Antigamente não. Antigamente, se a professora mandasse um bilhete, eles tomavam um puxão de orelha, tomavam umas palmadas, né? Tomavam uma cintada no lombo. Hoje, quem toma cintada é quem mandou o bilhete. Então, a Bíblia, irmãos, ela tem ensino, instrução para tudo. Para tudo.
Então, os pais muito permissivos, como foi o caso de Eli, essa permissividade toda desse sumo sacerdote causou um problema para a nação, porque ele era o sumo sacerdote. Os pecados de Ofni e Finéias trouxeram consequências gravíssimas para Israel. Então, no meio de um caos espiritual desse, desvios ministeriais de caráter, de ética e de tudo que vocês imaginarem, a casa do Senhor ali em Siló, ela estava corrompida. E nesse meio desse caos, Deus levanta o menino Samuel. Samuel veio como um avivamento, ele veio como um renovo. Um garoto nazireu, consagrado para o serviço de Deus. E algumas lições nós vamos tomar. Então, só para os irmãos terem uma ideia desse contexto, os sacerdotes do tabernáculo, nós vimos um pouquinho semana passada, eles desviavam todas as ofertas. Então, eles não respeitavam a Deus, eles não tinham temor de Deus, não tinham temor, reverência com as coisas de Deus, não honravam o ministério que Deus deu para eles. Eles estavam ali servindo a Deus de qualquer jeito. Estavam servindo a Deus de uma maneira que o próprio povo estava repreendendo os sacerdotes. O próprio povo via que estavam fazendo errado. Então, os sacerdotes que estavam ali para corrigir, para ensinar, instruir o povo estava fazendo, as coisas entraram numa ordem inversa. O povo estava repreendendo os sacerdotes, como nós vimos, né? E como um pecado chama outro, onde há uma brecha, onde há um problema, um pecado, esse pecado ele não vem sozinho. Eu sempre lembro, irmãos, quando Jesus fala a respeito dos demônios, né? Quando sai um demônio, quando ele retorna para a casa vazia, ele traz mais 7 com ele. Então, é exatamente isso que acontece. Abriu uma ruptura na vida espiritual. Permitiu um pecado, aí esse pecado vai trazendo outros. Esse pecado é como se fosse uma vez eu ouvi um pastor falando a respeito da favela. É como se fosse uma favela. Uma pessoa chega assim no terreno baldio, coloca ali uma favelinha, daqui a pouco vem outro, traz os tios, traz o parente, e aquilo daqui a pouco cobre tudo. Então assim também é o pecado. Entrou um, aí vai trazendo outros pecados. Então vamos agora, o verso 11, volta comigo lá. O menino Samuel foi dedicado ao Senhor para servir no tabernáculo como nazireu. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Antes, irmãos, de se tornar profeta, olha bem isso daqui, a primeira lição que nós vamos tirar aqui. Antes de se tornar profeta e juiz de Israel, Samuel precisou ficar sob a autoridade de Eli. Aqui, irmãos, é o primeiro passo. Olha, essa questão ministerial é muito séria. Isso aqui, irmãos, existe um princípio de autoridade, de obediência. Se quebrar esse princípio, se alguém tentar pular a etapa, isso vai dar problema lá na frente. Então, o menino Samuel, ele ficou sob a liderança, né? A tradução que eu tenho aqui, que eu trouxe aqui, que é a amplificada, ele ficou sob a liderança de Eli, o sumo sacerdote. E todos os grandes homens de Deus, temos alguns, eu trouxe aqui para os irmãos alguns exemplos, antes de se tornarem, por exemplo, profetas, eles primeiro foram servos dos profetas. O caminho, irmãos, ministerial, o caminho de crescimento é servir. Tem que ter uma atitude de servo, um coração de servo. Se a pessoa não está disposta a servir, ela quer ser servida, ela quer título, quer honra. Eu conheço muita gente que se atropela com esse negócio de título e honra. Ele quer porque quer. No pastorado, irmãos, eu vejo muito isso. Tem gente que fica desesperado por um título. Mas, irmãos, olha, uma coisa assim, eu como não ligo para isso, eu nunca liguei, eu nunca quis ser pastor na minha vida, a verdade é essa, né? Eu até corri do ministério durante muitos anos, até que um dia Jesus veio e aí não tive como correr mais. Mas eu fico admirado de ver pessoas que se incomodam demais porque ela quer uma posição acima. Se ele é diácono, ele fica desesperado para ser um presbítero.
Sendo evangelista, ele quer ser pastor de todo jeito. E aí, se a coisa não vem do jeito que ele quer, na hora que ele quer, aí acha que não está sendo reconhecido, que não está tendo reconhecimento no cargo dele. Irmãos, o reconhecimento ele vem de Deus. E tudo no seu tempo. Tudo tem o seu tempo certo. Então, todos os grandes homens de Deus que serviram a Deus, primeiro serviram alguém. Primeiro tiveram sob a tutela de alguém, sob a direção de alguém, sob a autoridade de alguém. Então, para começar, vamos falar sobre Jesus. Ó, abre comigo em Lucas 2, 51 e 52. Jesus ficou sob a autoridade de seus pais e depois sob a autoridade de João Batista até ficar pronto para manifestar seu ministério. Lê comigo aí, ó, Lucas 2, 51 e 52. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, primeiro, Jesus ele ficou submisso, sujeito aos seus pais. E quem era Jesus, irmãos? Deus encarnado. Então, a grande lição que nós temos na vida de Jesus é só olhar para a vida de Jesus, pronto, é o exemplo máximo, supremo, por excelência, de tudo como deve ser. Até ele chegar aos 30 anos para assumir o ministério, primeiro, ele se sujeitou a seus pais. Adão, ele já nasceu pronto, ele já nasceu adulto e deu problema. Ele não teve ninguém para se sujeitar a não ser Deus e teve um sério problema. Aí o segundo Adão, Deus fez diferente. Deus fez o segundo Adão um bebê. Deus poderia trazer Jesus, já pronto, aparecer Jesus. Como apareceu Adão? Surgiu Adão. Deus poderia muito bem, Jesus, né, ser encarnado num adulto e não ter que passar por tudo isso. Então, ele já nasceu dentro de uma família, de um contexto familiar, ficou sujeito aos seus pais, era-lhe sujeito. Então, irmãos, a pessoa que não se sujeita, que ela não gosta de, de obedecer ordens. Tem muita gente que é extremamente orgulhoso. O orgulho, ele faz com que a pessoa não se dobre, não aceite, não se sujeita a nenhum tipo de liderança. E nós temos na natureza, irmãos, né, um animal que ele não aceita liderança de ninguém, nem da mãe. Uma vez eu estava vendo uma comparação, né? Olha, por exemplo, o leão. O leão é bravo, é forte, mas o leãozinho está lá com a mãe dele. A mãe dele caça, ele fica dependendo da mãe, ele mama. Né? A maioria dos animais, o pintinho, né, não mama, mas a pata vai lá e choca e fica junto. Depois ele fica pequenininho ali e fica junto com a mãe dele, com a galinha, os patos, os animais. Lá em casa, irmãos, tem pomba. Lá em casa tem um viveiro de pomba lá embaixo da área. De vez em quando um cai lá, né, e morre. Mas ele fica lá, irmãos, a mãe cuidando. Esses dias tem uma maritaca também que tem um lugarzinho lá debaixo de um telhadinho, bem quentinho, então tinha 3 filhotes. De vez em quando eu subia a telha para olhar eles, né? A evolução deles. Então ficaram ali meses, a mãe cuidando deles meses, até poder emplumar, ter força para voar. Então a natureza é assim, mas tem um animal que ele não anda com a mãe, ele anda sozinho. Você já viu cobra com a mãe? Já viu a cobra assim, aquele monte de cobrinha atrás? Ela sempre está sozinha. Ela sempre anda solitária. Ela não aceita a liderança nem da mãe, e nem do pai. Né? Principalmente do pai, né? As ovelhas andam em bando, depende de um pastor. A cobra não, mas se você andar no mato, você vai ver sempre ela sozinha, sempre. A não ser que tenha um ninho de cobra lá, mas aí está tudo, né? E, então, Jesus, ele nasceu num contexto familiar, sujeito a Maria, a José,
Ele estava ali em obediência. Então, esse é o primeiro passo. Até ele chegar na idade certa para assumir o ministério, ele ficou debaixo de uma autoridade. E mais, além além de Maria e José, Jesus também ficou sob a autoridade de João Batista. Quando Jesus chegou no momento de ser batizado, ele se submeteu ao batismo de João. E quando João viu e reconheceu quem era Jesus, que vinha para ser batizado, ele falou: não, de maneira nenhuma eu posso ser batizado por ti, te batizar eu que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus disse: não, mas para que se cumpra toda a justiça. Então João aceitou. Então veja, irmão, Jesus ele submeteu o ministério de João antes de ter o ministério dele. Antes de assumir o ministério dele, ele ficou submisso ao ministério de João. E eu já aproveitando aqui, irmãos, uma palavra para os irmãos. Quando eu fiquei assim num conflito para sair do ministério que a gente estava, porque, irmão, foi um conflito tremendo, isso não foi de uma hora para outra, assim, né? Desde novembro que eu comecei a ter conflitos, a Renata ainda estava no hospital ainda, o Miguel estava fazendo transplante em novembro, e aí quando a situação toda ministerial mudou, e aí entrou no meu coração, irmãos, olha, eu sempre fui fiel, sempre, sempre. Por isso que eu estou falando para os irmãos, eu servi fielmente em tudo, 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 tudo. Não tem, né, o pastor Baltazar que foi comigo aí 10 anos, não tem nada assim que desonre, que me desabone ministerialmente. Tudo que pedia para fazer eu estava ali pronto, estava sempre do lado do líder. O pastor pedia alguma coisa, estava lá. Convocava a igreja, estava lá em peso. Fazia o Peniel, estava lá no Peniel ajudando. Só não fui por motivo de internação do Miguel, mas eu participei de quase todas as edições do Peniel. Acho que eu perdi 2 por causa das internações do Miguel. Mas eu sempre aprendi isso, de ser fiel, de ser submisso. E aí quando veio esse momento esses pensamentos de desacoplar, e eu tive medo. Falei, que pensamento é esse? Falei, meu Deus, né? Eu estava muito infeliz lá com tudo que estava acontecendo, com a administração, mas ao mesmo tempo ficou assim, né, uma raiz de 40 anos no ministério, tanto eu quanto a Renata, principalmente a Renata, né? E o meu primeiro pensamento era abandonar o ministério, o pastorado, e voltar a trabalhar. Eu estava até vendo alguma coisa lá para trabalhar em Bauru, mas não pensava em abrir um ministério, não estava nos meus planos isso aqui, o que está acontecendo aqui. O primeiro projeto era voltar a trabalhar, era arrumar alguma coisa em Bauru, minha mãe mora lá, e depois mudar a família para lá. Né? Então foi o primeiro pensamento, a primeira coisa que veio, quando eu vi que não dava mais para ficar. E aí depois veio, né, passando os meses, a Renata saiu do internamento, da internação, né, com o Miguel, veio para casa, aí a gente pôde conversar mais, porque até então a gente só falava por telefone, né, estava no isolamento. E aí foi amadurecendo, a gente foi conversando, conversando, até chegar mais ou menos no final de março, no final de março, até chegar e abandonar o ministério eu não poderia fazer, porque eu prometi para Jesus não fazer isso. Então, quando Jesus me chamou de volta para o ministério, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu estava trabalhando lá em Curitiba, estava no hotel, e o Espírito Santo falou para mim assim, irmãos, talento que eu te dei não é para você ganhar dinheiro, porque naquela época eu ganhava mais ou menos uns 100 mil por mês. Tinha negócios em Brasília, tinha negócios em Curitiba, e eu estava me dando bem no mundo empresarial. Morava bem, estava morando num condomínio ali do lado do presidente, ali, em Brasília, lá no Lago Norte. Então estava tudo assim, minha vida financeira caminhando bem. Espiritual, terrível, familiar, terrível. Mas financeiramente estava indo bem. E aí até que Deus me chamou e falou assim para mim, né? Eu ouvi a voz de Deus dentro do quarto do hotel que eu estava, lá em Curitiba. Deus falou para mim, o talento que eu te dei não foi para você ganhar dinheiro, mas para cuidar da minha obra. Eu estou na igreja desde os 14 anos.
Então aí eu falei para a Renata, Renata, vamos voltar. Deus falou comigo. Então desde então, né, estou aqui na igreja, no ministério, voltei para Brasília, de Brasília para Bauru, fiquei firme, passamos dificuldade financeira, perdi tudo que tinha e depois achava que aquela dificuldade financeira era a coisa pior da vida. Já tinha outra coisa pior, né, que é a doença, o câncer, enfrentar um câncer no filho, acho que não tem nada pior do que isso. E 4 vezes, não tem ser humano que aguente um baque desse, uma prova 7 vezes aquecida a fornalha. Mas eu prometi para o Senhor que não ia abandonar o ministério. Então, mesmo com as provas, mesmo perdendo tudo, mesmo sem dinheiro, não tinha dinheiro nem para andar de ônibus, e tinha uma vida muito boa, e perdi tudo. Aí quando veio de novo o ministério, eu abracei, aceitei e fiquei fiel. Aí veio a doença, fiquei fiel, assim meus irmãos aqui, muitos estão comigo aqui desde quando eu cheguei aqui em Pederneiras, e eu fiquei fiel, servindo a Deus fielmente. Não pensei, nunca cogitei em abandonar o ministério, a não ser agora que passou um pensamento, mas aí logo esse pensamento se desfez. E aí quando começou a formar o pensamento de, de abrir um ministério próprio, aí eu entrei em conflito, né, por causa de tudo que a gente aprendeu, rebelião, né, que a pessoa fala rebelião, tal. E aí, irmãos, Deus falou comigo. Aí até eu comentei com a Renata, me veio assim, ó, um pensamento que me deu uma paz. Eu não ouvi uma voz audível como eu ouvi da outra vez, mas veio dentro de mim, assim, um, 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 um pensamento assim que me trouxe paz e confiança naquilo que eu estava para fazer. E Jacó, veio assim para mim, ó, Jacó serviu Labão por 20 anos. E depois ele saiu com uma parte das ovelhas de Labão. Tá? Então eu servi Labão por 40 anos. Só aqui em Pederneiras eu servi por 11 anos. Fielmente. Então deixei lá, né, quando eu cheguei, o que era aquele prédio, o que era aquela construção. Se fosse vender quando eu cheguei, naquele tudo velho, se fosse vender hoje, em termos de dinheiro, já valorizou muito só na parte de construção, sem contar, né, nos trabalhos, nas almas, nas pessoas que foram chegando. Então o trabalho desenvolveu e cresceu. Aí quando veio essa palavra no meu coração, né, que Jacó, eu nunca tinha pensado nisso, nesse prisma, olhando por esse pensamento, por esse lado, como Jacó serviu Labão por 20 anos, e depois ele teve direito de sair com a parte das ovelhas de Labão. Então, as ovelhas que Deus me deu, Claudinei, vieram comigo. As ovelhas que Deus escolheu as ovelhas. Tanto é que tem muita gente que teve sonho, tem muita gente que teve revelação, que orou, revelação, sonhos, mas muita gente que ficou em dúvida. E agora? O pastor tem uma irmã agora esses dias, agora acho que foi essa semana, falou que estava orando e pedindo para Deus, falou, Senhor, desse jeito ela orou, né? Tá certo, tem que orar mesmo. As pessoas de oração têm resposta. É só orar e aguardar que você vai receber a resposta. A irmã orou e falou assim para o Senhor, Senhor, o que o pastor Aguinaldo está fazendo é certo. Está certo o que está fazendo? Porque, irmão, coloca o negócio de rebelião, né? O pessoal fica assustado. Eu vou seguir o rebelde, eu sou rebelde também, né? Aí tá certo, pastor. Me fala, Senhor, me mostra. Aí a irmã disse que, né, orou assim. Aí depois da oração, ela teve um sonho. Tinha uma igreja bem grande. Todo mundo que tem essa revelação, irmão, vê uma igreja grande, né? Muita gente. É um ministério grande. Todo mundo que vem falar comigo tem a mesma percepção, as mesmas revelações de um ministério bem amplo, expandindo e indo para outros lugares. E nós já começamos, irmãos, na primeira semana, nem tinha inaugurado, nós já começamos com uma congregação no Nordeste. Então eu já vi que realmente é Deus mesmo. Tudo isso que estão vendo, falando, realmente procede de Deus. E aí a irmã orou e ela disse que viu, né, uma igreja grande, aí abriu o céu, ela ouviu uma voz de trovão falando assim, ó, não só está certo, como eu estou me agradando do que ele está fazendo. Desse jeito. A irmã falou, tem dúvida, né? Ela orou, ela pediu, né? Então Deus já confirmou para ela. Então ela está vindo para cá, né? Vem, né? Pode vir. Então Deus está trazendo as ovelhas
que Deus escolheu para estar comigo. As que Deus escolheu para ficar com Labão, fica com Labão. Né? Vai ficar lá com Labão. E Labão saiu com as filhas de Labão, com os netos de Labão, com as ovelhas de Labão. Labão foi no encalço. Labão foi, irmão, para matar Jacó. Ele queria matar Jacó. Só que Deus estava no negócio. Então Deus, aí lá atrás, né, março, finalzinho de março, Deus me deu esse discernimento. Aí me veio assim, ó, servi Labão por 40 anos. Só em Pederneiras 11 anos. Então, Deus está me dando uma parte das ovelhas. Então, não estou roubando nada, não convidei ninguém, todo mundo que está aqui, quem que eu convidei para estar aqui? Acho que ninguém, né? Ninguém, eu falei, vem comigo que eu vou te dar isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou te oferecer isso, né? Então, graças a Deus, não porque eu tenho medo, viu, irmão, dessas coisas. Eu tenho bastante medo e deixa Deus trabalhar. Aí aqueles que Deus me deu, né, estão comigo aqui e está uma felicidade, né, irmão? Está uma alegria, está um clima maravilhoso, né? Glória a Deus. Então, servir a Deus. Então, olha bem, aqui tem outro exemplo. Jesus que serviu os pais, sujeito aos pais, sujeito a João Batista, até o momento de Jesus ter o seu próprio ministério. Tem um momento, irmãos, que solta. É isso que os homens não entendem. Tem gente que vai crescendo, ele vai se desenvolvendo ministerialmente, e chega um ponto que tem que soltar. Tem que deixar ir. Para produzir, para crescer. Mas se os homens querem que fique debaixo das asas deles, produzindo para eles. E aí onde tem muito problema ministerial. Então, se tivesse uma visão de reino, eu sempre falei, se tivesse uma visão de reino, já teria solto. Deixa trabalhar, deixa, solta. Já tem condições, solta. Por isso que, irmãos, Deus colocou no meu coração, né? Essas congregações, eu não imaginava de ter congregação, não imaginava isso. Pensava só na igreja local, no início. Mas já que Deus está mandando outras, não vou prender ninguém, não vou oprimir ninguém, não vou colocar escala de nada para nada. Vem voluntariamente, serve a Deus primeiro. É assim que tem que ser. Então Jesus serviu voluntariamente, se sujeitou aos pais. Jacó serviu também, 20 anos. Então, a primeira lição dessa manhã é isso. Se sujeite. Se sujeite, nem que demorar anos. Jacó demorou 20 anos. Jesus, 30 anos. Então, não tenha pressa, sirva. Só se preocupe em servir. Essa é a primeira lição. Se preocupe em servir e sirva bem. Sirva com o coração. Aplique o coração em servir. E agora também Jacó. Eu acabei de falar aqui. Jacó serviu Labão por 20 anos. Aí chegou o momento, Deus falou para ele, agora volta. Depois de 20 anos, né? 20 anos. E se chegasse 10 e falou, estou cansado de servir esse homem, já trocou meu salário, né? 10 vezes, é um homem injusto, é um homem... Então, irmãos, tudo tem um tempo. Chegar o tempo certo, Deus vai te dar um ministério, Deus vai te dar uma igreja, Deus vai te dar uma outra coisa. Um diácono vai ser um presbítero servindo bem, Paulo diz, né, Timóteo? Servindo bem, vai alcançar para si uma posição de honra maior. Mas tem que servir bem. E sem aspiração, você pode até querer, né? A Bíblia diz que aquele que almeja um ministério, almeja uma coisa boa. Mas esse almejar é uma coisa. Agora, lutar por isso, não. Forçar uma situação, não. Aí é perigoso. Deixa tudo no tempo certo. Josué, eu vou ler para os irmãos aqui. Êxodo, não precisa anotar, irmãos. Depois, se vocês quiserem, eu mando tudo esse. Uma que está gravando tudo. Mas espero que esse chiadinho aqui não vai aparecer lá na gravação. Está aparecendo lá? Ah, meu Deus. Não? Então tá bom. Depois eu mando o esboço para vocês que eu fiz aqui, tá? Josué, olha só, Josué em Êxodo 33, 11. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Está vendo, irmãos? Josué se tornou um capitão.
Ele se tornou o sucessor de ninguém menos do que Moisés. Mas para que ele se tornasse o sucessor de Moisés, ele primeiro teve que servir Moisés. E serviu, não se apartar da tenda. Ele estava sempre com Moisés. Esse não se apartar da tenda, ele estava sempre disposto, sempre atento para servir. Então, irmãos, se você quer posições maiores no ministério, sirva bem. Eliseu, 2 Reis 3:11. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Olha, um servo, coração de servo. Já pensou, irmãos, o profeta estava andando ali, para aqui, meu senhor, vamos lavar suas mãos. Aqui a água, jarrinho, né? Lá, enxugar a mão dele. Então, tem muita gente que não sabe servir por causa do orgulho. Quem não sabe servir não pode liderar. Porque na obra de Deus, os líderes são os servos. Servos. Jesus falou isso. Que no mundo os príncipes são os grandes. No mundo os príncipes são os maiores. Os reis têm a preeminência em tudo. Mas ele falou, entre vós não será assim. Entre vós o menor é o maior. O que serve que é o líder. Então, a característica de um líder, de um servo, primeiro é servir. Por isso estão voltando aqui, nós estamos falando de Samuel, viu? Lembra, né? Que ele foi e ficou debaixo da liderança, da autoridade de Eli. Então, ele menino, servia ali, limpava as coisas, cuidava do tabernáculo. Depois nós vamos ver, ele apagava as lâmpadas, acendia as lâmpadas do templo. Ele dormia ali dentro. Então, ele era um servo. Usava ali um éfode, não sei se dá tempo de falar sobre o éfode hoje, mas usava ali a sua roupinha de ministrante diante de Deus. E aí, de acordo com ele vai ministrando, ele alcança outros níveis espirituais. Amém, irmãos? Entenderam? Para alcançar níveis espirituais, o caminho é para baixo, nunca para cima. Na obra de Deus, o caminho é servir. Nas coisas de Deus, o caminho é para baixo. Quem quer por cima, quem quer pular etapa, quem quer pular pessoas, quem quer derrubar um para colocar no lugar do outro, inclusive, irmãos, isso é rebelião. Estava comentando com a Renata. O que é rebelião? Vamos pegar 3 casos assim, mais conhecidos do Antigo Testamento de pura rebelião. O primeiro caso, Lúcifer. O que Lúcifer quis? O lugar de Deus. Então ele quis derrubar Deus, tirar Deus do trono, subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, tirar Deus do trono. Então isso é uma rebelião. Então olha só a característica da rebelião, é tirar alguém, tirar um líder. Então eu não fiz isso. Eu simplesmente saí. Eu não quis o lugar de ninguém. Eu não juntei os obreiros, a igreja, para tirar alguém e ficar no lugar desse alguém. Isso é rebelião. Eu não lutei por um prédio, por exemplo, embora eu tenha servido 11 anos, eu não lutei por aquele prédio. Eu não entrei na justiça querendo. Já tem casos assim, de pastores que construíram igreja, entrou na justiça e ganhou. Então tem jurisprudência para isso. Tem caso até de pastores que servem durante tantos anos e ganham alguma coisa. Tem vários casos assim, mas eu jamais faria um negócio desse. Eu prefiro perder como perdi algumas coisas. Aí eu prefiro o dano do que ganhar e depois perder no mundo espiritual. Eu prefiro por baixo. Segundo caso, Coré, Datã e Abirão. Mesma coisa. O que eles queriam? Tirar Moisés. Eles queriam o lugar de Moisés. E isso é rebelião. E o terceiro caso, só para a gente ficar em 3, Absalão. Qual que era o propósito de Absalão? O trono do pai. Tanto é que ele tirou o pai teve que fugir, ele conseguiu fazer uma conspiração, um motim, e o pai teve que sair às pressas de Jerusalém com seus servos, e depois Absalão sentou no trono. Então, isso é rebelião. A pessoa fala é rebelião, mas não tem conhecimento nenhum de Bíblia, não sabe nada. Entendeu? Então, o que eu fiz foi simplesmente sair. Entreguei tudo, deixei,
e saí. Então, não me voltei contra ninguém, não fui reclamar de ninguém, não fiz comissão de obreiros para ir lá, por exemplo, lá na sede, lá em São Paulo. Então, de jeito nenhum. Não fiz e não faria jamais. Tá? Eu simplesmente saí. Quem quis vir, como eu falei para os irmãos, aquelas ovelhas que Deus me deu vieram comigo. Quem não deu, ficou lá. Né? As ovelhas de Labão ficou com Labão. As ovelhas que Deus deu para ficar com a gente, fazer um ministério, veio para cá. Então, isso é rebelião. E a rebelião, irmãos, é um pecado de feitiçaria. É grave, é sério. Então, o caminho é sujeição. O caminho é sempre por baixo. E Davi, 1 Samuel 18, verso 16 a 21. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, aconselhando Saul, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse, depois, na continuação, quando nós chegarmos lá nessa parte de Samuel, que é o capítulo 16, aqui tem algumas características de Davi. Depois nós vamos esmiuçar essas características. Tendo visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil presença, e o Senhor é com ele. Ó que glória! As características de Davi, depois nós vamos pegar essas características, né? E depois, olha só, um homem de guerra. Né? Vamos depois destacar esse homem de guerra. Irmãos, a igreja tem que ser de guerra. Tem que ir de guerra, tem que lutar. Eu sempre falo para a Renata, né? Quando nós enfrentamos o câncer, irmãos, a gente ia para a guerra. Eu levantava de madrugada. E lá no hospital, né? Madrugada fica mais tranquilo, né? As enfermeiras não entram tanto. E madrugada assim, irmãos, a gente não consegue dormir mesmo, né? Eu ficava marchando naquele quarto, repreendendo demônio de morte, espírito de morte. E naquela época estava aqui no estadual, ano passado, estava a parte de cima com Covid, a parte de baixo também com Covid, e a gente ficava ouvindo, né, da janela, ouvia as pessoas tossindo. Quando eu entrava de madrugada ali, orava, repreendia demônio, espírito de morte, espírito de doença, espírito de Covid, né, espírito de câncer, e repreendia. Homem de guerra. Olha, irmãos, a característica que Deus procura. Deus não gosta de covarde. A Bíblia diz que o justo, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, Deus quer pessoas de guerra. Guerra que eu estou falando de guerra espiritual, viu? Não é aquele nervoso, aquele bravo, né? Que briga com todo mundo, com o vizinho, né? Na igreja, né? Não é isso. Então, ó, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensagens a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então, tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Agora presta atenção nesse último verso aqui, ó. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Antes de Davi ser capitão, Claudinei, ser um capitão, depois ser rei, né? O segundo passo aqui foi ser o capitão. Mas antes de ser capitão, o que ele foi? Pajem de armas. Ele foi escudeiro, fiel de Saul. Olha o segredo, irmãos. Então a Bíblia, ela traz para nós princípios. Ela mostra para nós o caminho do sucesso ministerial, da prosperidade. É só prestar atenção. A Bíblia, irmãos, é um livro de Deus para nós. São palavras vivas. Então preste atenção. Leia com cuidado, leia com atenção. Não leia como lê um jornal, uma notícia, depois você esquece. Tem que ver os detalhes, tem que esmiuçar, tem que meditar. Não é só ler, é meditar. Paulo diz a Timóteo, leia e medite. Nós estamos fazendo aqui, nós estamos meditando. Então, Eliseu, antes de ser profeta, o que ele fazia?
lavava as mãos de Elias. Josué, antes de ser o sucessor de Moisés, o líder que ia levar o povo para a terra prometida, para conquistar a promessa, ele não se apartava da tenda, vendo o que o líder dele precisava. O que ele estava assim precisando, ele estava ali pronto para servir, e não se apartava de Moisés. Olha o segredo. Davi, antes de ser capitão e depois rei, ele foi escudeiro. Era o homem que levava as armas do rei. Então, meus amados, o começo de um ministério sempre é o serviço. Sempre é servir. Sempre. Sempre. Preocupe-se em servir. E servir bem. E fazer bem. Então, além de ser escudeiro de Saul, Davi também era o tocador de harpa, o tangedor de harpa. Quando vinha um demônio perturbar a vida de Saul, ele estava ali para ajudar o rei. E, já finalizando essa parte aqui, fidelidade no pouco. Presta bem atenção nisso, mas já estou encerrando. Ó. Fidelidade no pouco para ser colocado sobre maiores responsabilidades. Aí eu vou encerrar com Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, no reino de Deus, olha, presta atenção nisso, irmãos. No reino de Deus, para você ser colocado em posições superiores, ser colocado no muito, na linguagem que Jesus usa aqui, primeiro você precisa ser fiel no pouco. Então, o que você vai fazer na igreja? Vou varrer o templo. Você tem que ser o melhor varredor do mundo. Eu vou lavar o banheiro. Você tem que ser o maior lavador de banheiro do planeta. E fazer isso com alegria. Fazer isso, irmãos, para o Senhor. Porque Deus está vendo. Ser um diácono, ser aquele diácono pontual, chega no horário, não pode vir, avisa o líder. Não pode estar na igreja, avisa, não posso por isso, por aquilo. A gente já vê, irmãos, a independência de muitos. E quando falta, não avisa. Quando tem algum compromisso, alguma coisa assim, não fala nada. Tem gente que faz agenda. Eu nunca fiz uma agenda, atendi uma agenda sem falar com... E eu estava aqui, irmãos, como pastor. E às vezes, quando as pessoas... Eu não gosto muito de pregar fora, né? Não é meu dom pregar. Eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer isso aqui, meditar na palavra. Então, quando me chama para pregar assim, eu vou com muita relutância. Né? Que nem agora eu vou agora semana que vem, mas assim, convidou tal, e eu vou para fazer amizade, né? Que agora os meus amigos são outros, né? Eu não tenho mais amigos, né? Antigos, né? Meus amigos me veem como leproso, né? É. Ai, ai. Eu falo assim, acho que se tivesse aberto um boteco, ninguém ia ficar, né, com tanto, com tanto problema, né? Ia visitar. Ô, Aguinaldo, não, Aguinaldo, não faz isso não. Agora abrir uma igreja parece um leproso, né? É obra de Deus, né? Então eu aceitei por isso. Mas seja fiel. E eu nunca, quando alguém me convidava, eu avisava o meu pastor, eu vou ministrar em tal lugar. E eu estava aqui, irmãos, como dirigente. E ele, não, pastor, vai em paz. Mas ele falava sempre assim, ele colocava assim, né? Ó, Deus abençoe pela fidelidade. Deus abençoe por reportar o seu pastor. Então, é isso que tem que ser. Esse é um segredo. Escuta o que eu vou falar para vocês. Esse é um segredo que pouca gente conhece. Só que está tudo na Bíblia. Está lá, bem claro. Seja fiel no pouco. Aquilo que vem na tua mão, faça com todas as tuas forças. Nunca acha que isso é pouco. Nunca acha que isso está aquém da sua capacidade. Você está aqui, está varrendo o templo, né? Você tem a responsabilidade de varrer o templo. Não que varrer o templo seja alguma coisa de demérito. Pelo contrário, é honroso. Todo serviço para Deus é honroso. Mas se ficar pensando assim, eu tenho aqui um chamado para ser pastor, e eu estou aqui perdendo tempo, varrendo.
Deus não vai te colocar em outro patamar. Deus não vai colocar você em outro lugar. Então, seja fiel no pouco. Então, está aqui os exemplos. Samuel foi o maior juiz, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas primeiro ele ficou sob a tutela de Eli, debaixo da liderança de Eli. E serviu Eli até chegar o tempo dele. Amém?